Muito boa noite, que alegria, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, depois tem Repeteco meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã. Espero ansiosamente por esse momento dos nossos encontros para falar do futebol, para alegar o seu momento, para melhorar o astral, porque essa é a finalidade do programa, conteúdo com informação, com muita risada e também com descontração. Hoje o programa recheadíssimo, programa muito bacana, muita coisa para vocês. Nós temos Jaime Luiz com futebol português, nós temos Paulo Bizarro com e-games, Marcelo Barbosa com ginástica, tem Paulo César Oliveira, direto da Europa, nosso correspondente internacional, tem também Marcos Bigo Mendes com basquetebol. É impressionante, muita coisa para você. E para fazer esse programa, sempre com a ajuda dos meus mosqueteiros. Na tela para você, os meus mosqueteiros. Está aí Otávio Bocão, Sérgio Américo, Carlos Borges e também o Jorge Ramos. Rapaziada, tudo isso com apoio da ACM, muito mais que uma academia, RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bienestar Móveis, estilo e bom gosto. Marque G Camisaria, você está sempre bem vestido. E restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória, e o Régio Ximeninho fazendo entrega a domicílio, porque ainda não está liberado, respeitando as autoridades, as orientações. Então, aí, começando o programa, todo mundo aqui junto, alegre para cima. E para começar, nossa primeira participação é com ele, o futebol português, o que está acontecendo em Portugal. Bota, Flavinho, cadê o Jaime Luiz? A ele aí, fala, Jaime. Boa noite para você, boa noite para todos os amigos em todo o território nacional. Começando o programa de hoje, neste dia 2 de junho, sem perder tempo, como diriam uns antigos, sem mais delongas, vamos dar o boa noite para Jaime, já botando para trabalhar. Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite também a todos os meus companheiros aqui do programa. E eu vou direto ao Jaime Luiz. Prazer rever você, Jaime. E te pergunto, o campeonato português, ele volta amanhã? Sim, meu querido Jorge, prazer em rever o amigo. Aqui estamos porque o campeonato português, a Liga Portuguesa, como você quiser, estará de volta amanhã. 2 jogos, 26ª rodada. O Futebol Clube do Porto, que é o líder do campeonato com 60 pontos, vai a Vila Nova de Famalicão enfrentar o Famalicão, que é o 7º colocado. E em Portimão, o Portimonense joga com o Gil Vicente. Na quinta-feira, prossegue o campeonato com o Benfica, vice-líder com 59, apenas a diferença de 1 ponto para o Futebol Clube do Porto. Só estão, na realidade, os dois na briga pelo título. Portanto, o Benfica joga em casa, recebendo o Tondela, que é o 14º do certame. O Sporting de Lisboa joga na sexta-feira, indo a Guimarães enfrentar o Vitória, que é 6º colocado. Agora, 2 notícias rápidas. O Futebol Clube do Porto acertou a venda do Alex, brasileiro, lateral esquerdo, com o Paris Saint-Germain. Vai receber 40 milhões de euros, 260 milhões de reais. O Vasco da Gama aguarda a venda do Alain, do Napoli, para o Everton. As negociações estão muito adiantadas, já que o Vasco tem participação de formação. É isso aí. Tá certo, Jaime. Primeira participação do Jaime Luiz aqui no programa. Lembrando que teremos uma entrevista maravilhosa com Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. O cara tem mais de 2 milhões de seguidores, minha gente. 2 milhões. E você vai ver um outro lado do jornalismo, da notícia e da relação do torcedor-jornalista com o Clube de Regatas do Flamengo. É imperdível essa matéria com Gabriel Reis, o nosso paparazzo rubro-negro. Falando em rubro-negro, quem chega? É você, Ursão Dovral. Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, meu querido Ricardo Mazella. Boa noite a você que está curtindo o Max Esporte. Boa noite ao Jaime Luiz. E a FIFA não vai fazer o prêmio de melhor jogador do mundo. É isso mesmo, Jaime Luiz? Boa noite para você. Boa noite, Ricardo Borges. É isso, sem dúvida alguma. A FIFA não anunciou que vai ter. Mas é certo, posso anunciar definitivamente a vocês que o melhor jogador do mundo não será eleito face à pandemia. Porque
os campeonatos pararam, houve problemas. A Liga dos Campeões volta, mas volta em agosto. Teremos também a conclusão dos campeonatos da Liga Espanhola dia 12 de junho, da Inglaterra 17 de junho e Itália 20 de junho, todos eles recomeçando. Portanto, este ano não vai ter prêmio, o Neymar vai ter que esperar um pouco mais. Tá certo, o Neymar está nessa fila há algum tempo já e não sai dessa fila. Boa noite, Otávio Bocão. Essa fila não anda, hein, Bocão? Boa noite. Boa noite, Mazela, a todos os meus companheiros e a todos que nos assistem em casa, em especial Jaime Luiz. Jaime, Messi perto dos 1000 gols? É isso mesmo? Essa também, sinceramente, é uma pergunta que eu faço. Será verdade isso aí? Não é. Claro que não é. O Mundo Esportivo de Barcelona, que é um jornal com muito prestígio em toda a Espanha, em toda a Europa, é um jornal diário, diz que faltam 14 gols para que o Messi chegue aos 1000 gols. Eu não sei como, porque o Messi, na realidade, tem até menos gols que o Cristiano Ronaldo. Tem 697 gols. Mas, segundo o Mundo Esportivo, o Messi tem, além dos 697 gols, 289 assistências que provocaram gols. E eles consideram, ficando, então, a 15 gols dos 1000. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. O Messi, que dia 24 de junho, completa 33 anos. Deixa eu cumprimentar ele, meu querido amigo Sérgio Américo. Depois dessa, Serginho, está contigo. Um abraço, boa noite para você, Mazela, para os companheiros e para a galera ligada no Max Esporte e, é claro, ao meu querido amigo Jaime Luiz. E a minha pergunta, Jaime, é a seguinte: o ex-jogador Luiz Figo está fazendo graves acusações contra Vanderlei Luxemburgo. O que houve, Jaime? Olha, o que houve é o seguinte, eu conheço bem esse caso, até porque, quando isso aconteceu, eu estava em Lisboa trabalhando, o Luiz Figo disse que ele deixou o Real Madrid, depois foi para a Inter de Milão, e ficou chateado com isso, porque o Vanderlei o perseguia, porque o Vanderlei o tirou do time. Não é bem. Ele teve um caso pessoal, ele estava envolvido com uma moça que depois provocou, inclusive, a separação da esposa. Aquilo mexeu com a cabeça dele. Ele estava jogando muito mal e de forma muito justa, muito correta, apoiado até pela direção do Real Madrid. Ele botou o Figo no banco. O Figo não gostou, protestou e tal, então forçou a saída dele do Real Madrid e ingressou na Inter de Milão, onde brilhou novamente. Tá certo, então. Jaime, fica com a gente aí, tá, daqui a pouco tá chegando o Kiss. Quero ver se você tá bom, porque até agora o Bocão tá ganhando de goleada de todos vocês. Participe das nossas redes sociais, participe mesmo. Facebook, Instagram, Twitter. Participe curtindo, dando sugestões. Pode indicar convidado, critique, elogie. Mas vamos dar moral, vamos lá, pessoal, vamos dar moral nas redes sociais. Está aí para você os nossos endereços das redes sociais, que esperamos com o maior carinho. E tem uma novidade: depois de longo e tenebroso inverno, nasceu agora o nosso Zap. O Zap, eu quero ver, você pode, bota o Zap agora na tela também para a gente, olha aqui. O Zap, está aí o Zap, liga, manda recado, vai ser diretamente comigo. Você pode mandar foto, você pode mandar pergunta, o que você quiser fazer na rede social, o Zap também está liberado. E todos os nossos programas estão no YouTube. O YouTube, no nosso canal Max Esporte TV Max, inscreva-se lá, dê um levante. Portanto, está aí para você todas as redes sociais, tudo à sua inteira disposição. Bom, vamos ao Kiss. Antes de rodar a imagem, Clássico dos Milhões. Você, Jorge, que jogo é esse, Clássico dos Milhões? Flamengo e Vasco. Ah, essa foi mole, né? Essa foi mole. O ano foi em 1979. 79. Maracanã. Para você, Bocão, quem ganhou, Vasco ou Flamengo? Vasco. Perfeito. Quero ver. Sem mutreta. Tá legal. Deu Flamengo e ganhou de quanto? Os dois botafoguenses, acho que deu Vasco.
E você, Borges, deu Vasco ou Flamengo? Deu Flamengo 4-0. E você, meu querido Sérgio Américo? 79 houve 2 campeonatos cariocas, o Flamengo ganhou os 2, então o Flamengo venceu 2-0. Seria o tricampeonato rubro-negro, né? Exatamente. Então, olha só. Vamos então rodar os gols, vamos ver quem acertou. Bocão, o Zico fez gol? Bem provável que sim. Sérgio Américo, o Roberto Dinamite fez gol? Não fez. Tá bom, então. Bota Eduardo. Flávio, vamos ver se os meus mosqueteiros acertaram. Então, Flamengo e Vasco, Campeonato Carioca, 1979. O Bosch fez esse gol? O gol foi, sabe de quem? Quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Quem? Foi sei. Cláudio Adão. Olha o Vasco. Quem faz o gol? Adivinha? Aí foi pênalti. Roberto Dinamite. Pênalti. Quem bate pênalti no Vasco? Pênalti nisso? Roberto. Dinamite. Aí, Bocão isso. falou. Bocão acertou. O Bocão tá impossível. É lógico. Conversa com o Mazella antes. Tá vendo? Vasco 1, Flamengo 1. Aí vai ter... Olha só. Dinamite. Aí, Jaime. Quem fez esse De gol? cabeça, Dinamite. Tá vendo? 2-1. Golaço, hein? Que golaço, hein? De cabeça, Quem Roberto fez essa Dinamite. jogada? Alguém lembra ou não? Catinha. Catinho. Não sei. Eu não sei, mas lembra lembrando. Aí o Flamengo empatando. Para variar. Júnior? Não, defendeu. Zico. Bola saiu pela linha de fundo. Não foi gol, não? Eu tô com a Não. imagem na frente. Foi não. Então, olha só. Aí. Orlando Lelé. Opa, pênalti. Saudoso Orlando Lelé ali. Pênalti. Espero que vocês em casa estejam gostando dessa nossa brincadeira. Olha lá o Zico. Zico perdeu, rapaz. Zico. Volta. O goleiro saiu antes. Mandou repetir. Aí é demais, Mandou hein? repetir. Aí é demais. Desde aquela época. Zicão. Quem é o goleiro? É o Leão, não? É o Mazzaropi. Parece que sim. Mazzaropi. É o Leão Aí o Mazzaropi. goleiro... Vasco, Flamengo, 2-2. O jogo tá equilibrado, 2-2, hein? Quem é o árbitro? Vocês se lembram? Quem é o árbitro? José Roberto Reit. Não. Valquir Pimentel. Valquir Pimentel. Opa, essa bola não entrou, Já não. está no andar de Essa cima. bola não entrou, não. Quem foi bandeira aqui? Foi um gol contra. Quem foi o zagueiro que fez o gol contra? Rondinelli. Deixa eu Do ver. Flamengo. Vem de novo, vocês se descobrem quem foi. Rondinelli. Vamos ver. Não, vamos ver. Não. Olha lá. Eita. Esse é outro Não, gol. não foi gol contra. Esse é outro gol. 4-2 já? Parece. Vasco 4, Flamengo 2. Depois da alegria, vamos trabalhar. Ginástica chegando. O meu querido professor Marcelo Barbosa trazendo exercícios cardiorrespiratórios e também que ajuda a emagrecer, ajuda a emagrecer desses exercícios. Tirando o Bocão, todo mundo está precisando. Marcelo Barbosa, boa noite. Boa noite, Mazella. Boa noite, amigos da Max Esporte. Olha, hoje eu trouxe para vocês 3 exercícios que vão melhorar a sua função pulmonar, através de exercícios para fortalecimento do diafragma e a melhoria na amplitude da caixa torácica, ok? Primeiro exercício, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz e pela boca, ok? Um tempo na inspiração, 3 tempos na expiração. Segundo exercício. E terceiro exercício. Para o outro lado, da mesma forma. Em tempos de coronavírus e H1N1,
Esses exercícios são fundamentais. Realize todos os dias de 10 a 15 repetições cada exercício. Um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, Marcelão. De volta, é isso aí. Você em casa, tem o meu amigo Luiz Antônio Vasques, me liga depois do programa e fala, Mazela, vou fazer. E está dando resultado. Luiz, um forte abraço para você, um abraço a quem sempre está com a gente e quem está chegando aqui no Max Esportes todas as terças-feiras. Na sequência, basquetebol. Basquetebol, um craque, Marcos Bigu Mendes. Amigos e amigas do basquete, fãs da bola laranja, aqui do Max Esportes, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre basquete e nesse momento de reflexão e de estudo, eu aproveito a oportunidade para falar de 2 livros que eu fiz a tradução técnica para o português do grande técnico Phil Jackson. São 2 livros que contam a trajetória deste treinador nos 11 títulos que ele ganhou na NBA e fala sobre Michael Jordan, fala sobre Kobe Bryant, fala sobre Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, Scottie Pippen. São 2 livros fantásticos que contam sobre a filosofia de trabalho do Phil Jackson. Não são apenas livros sobre basquete, são livros sobre a vida que vale a pena vocês lerem. Conta vários como que ele conseguiu chegar aos seus aspectos de liderança, de motivação, como que ele fazia para motivar seus atletas, dando livros, fazendo técnicas de meditação oriental, como yoga, como Tai Chi Chuan, relaxamento, para manter os jogadores focados na quadra durante os treinamentos e os jogos, as longas jornadas de viagem que eles faziam de uma parte dos Estados Unidos para outra. Então isso é importante, o técnico saber cativar e prender os jogadores dentro do sistema daquilo que ele queria. Ele também fala sobre o seu relacionamento com a imprensa, com o dono da equipe, como que ele fez para mudar de um time para o outro. Enfim, é um livro que conta histórias muito interessantes que vai prender a sua atenção. Então é a dica para que nesse período de estudo e de reflexão, vocês treinadores e vocês pessoas amantes do basquete de vida pública, tenho certeza que vão gostar bastante dessas 2 literaturas. Não percam Phil Jackson com Michael Jordan, o Michelangelo do basquete, e Kobe Bryant, aquele jovem atleta que era impetuoso, rebelde, arrogante e que se tornou um líder dentro da quadra, ganhando 5 títulos na NBA. Tá? Fica a dica, encontro com vocês aqui outra vez na semana que vem. Boa noite, um grande abraço. Valeu, Bigu! Grande abraço, meu garoto! Jogávamos juntos, eu no Fluminense, ele no Flamengo, infanto juvenil e infantil. Eu ganhava mais do que perdia, é lógico. Olha aqui, valeu, Bigu, um abraço. Na sequência do programa, teremos o Paulo Bizarro com a Games, mas só lembrando que daqui a pouquinho Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, com uma entrevista muito legal, diferenciada, uma outra visão de jornalismo, de esporte, a relação, histórias. Daqui a pouquinho, segundo bloco para você, no nosso Max Esporte. Meu querido amigo Paulo Bizarro, novidades e lançamentos dos games agora em junho, Copa Free Fire, futebol em casa. Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Fala, Paulinho. Muito boa noite. Mês de junho chegando recheadinho de novidade no mundo dos games. Hoje, 2 de junho, está sendo lançado Valorant. Eu ainda não consegui jogar, por isso vou falar melhor dele na semana que vem. Mas a gente já anunciou aqui algumas novidades do jogo, inclusive a participação da Raze, uma skin brasileira, baianinha, especialista em explosivos, e nós vamos falar muito melhor desse jogo na semana que vem. Para quem curte Pokémon, tem lançamento nas redes de vários Pokémons novos e Zekrom. Vem aí um Pokémon negro, a partir do dia 14 você vai enfrentar ele aí nas redes. No automobilismo, Fernando Alonso e Rubens Barrichello se juntam e lideram o quarteto nas 24 horas de Le Mans virtual, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. Imperdível, hein? E a Sony, não podia deixar de falar nele, né? PlayStation 5, grande lançamento aí que tá vindo esse ano, começa a liberar os gameplays de jogos como
Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us 2 já foram aí para mostrar a potência de gráfica desse novo game. E dia 4 de junho, depois de amanhã, vai fazer novas incursões de novas demonstrações. Também não dá para perder, tô ansioso por isso. E no eFootball em Casa, Bruno Fux, representando o Internacional, venceu pela segunda vez consecutiva o torneio do Controle de Ouro em cima do Rafael Vaz, outro zagueirão que jogou aqui no Flamengo e no Vasco, estava representando o Goiás agora e mostrando aí que os zagueiros mandam muito no futebol de casa. E mostrando que não está para brincadeira, os esportes eletrônicos têm previsão de faturamento de 8,5 bilhões de reais nesse ano de 2020. O esporte vem crescendo muito, inclusive durante a quarentena. Como a gente antecipou aqui, eles teriam grande importância e muita evolução. E só para vocês terem uma ideia, a equipe Lounge de Free Fire, que ocupa a 6ª posição na Copa Free Fire, já tem mais de 1 bilhão de visualizações em seu site. É realmente muito bacana o movimento e o crescimento dos esportes eletrônicos. Falando em Copa Free Fire, vamos falar um pouquinho de competição. A Vivo Kids continua arrebentando na primeira colocação, seguida de perto pela INTZ, que cresceu muito no sábado no torneio. B4 e Corinthians, que caiu para 4º nessa etapa. Cruzeiro aqui continua mal lá na última posição, mas o Santos, em compensação, mostrou que tem potencial para chegar. Lembrando que primeiro colocado de cada um dos 3 grupos tem classificação direta para as finais e os 9 da classificação que a gente vai mostrar aí. Espero que tenham gostado. Abraço carinhoso a todos. Tchau! Valeu, Paulo! Valeu, Paulo! Obrigado, meu amigo! Com a camisa da Liga da Justiça. Que não é fraco, não. Bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Lembrando mais uma vez para vocês curtirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Se inscreva no nosso canal do YouTube, todos os programas estão lá, outras atrações também, muita coisa bacana, dessa moral, desse levante. E se você quiser, durante a semana, pode botar o YouTube agora, durante a semana, você pode mandar perguntas, pode mandar sugestões, até de entrevistados, você pode mandar fotos com a camisa do seu clube, que a gente vai divulgar com o maior prazer. Está aí o nosso telefone do WhatsApp. Tudo isso esperando por você aqui no Max Esporte, porque eu lembro sempre, o Rio corre para Max. Restaurante Os Ximenes. Com 54 anos de larga experiência, Ximeninho e seu parceiro Regis trazem para o coração do Rio de Janeiro os sabores e a acolhida do povo nordestino. O nosso cardápio conta com grande variedade e fartura. Temos a melhor caldeirada nordestina, além da deliciosa moqueca e o generoso risoto de camarão à baiana. Não podemos deixar de fora a carne de sol com o nosso famoso baião de 2 com aipim. As opções de carne são variadas. Picanhas especiais e nossa picanha de alcatra. Temos também opções de frutos do mar, como filé de badejo e bacalhau. Venha tirar a prova de que temos as cervejas mais baratas e geladas do Rio de Janeiro. Aproveite para degustá-las acompanhadas de um de nossos petiscos. Confira nossos endereços na Lapa e na Glória no site osximenes.com.br. Venha nos visitar. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max, sempre com apoio de ACM, mais que uma academia. Rent TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bienestar Móveis, estilo e bom gosto. Marque G Camisaria, você está sempre bem vestido. Restaurante Os Ximenes, 6 endereços, a sua escolha. Lapa e Glória, continuando com a restrição, entrega a domicílio, o Regis e o Ximeninho, esperando o seu telefonema, a sua ligação, para pegar a sua comida. E como você sabe, já anunciei no primeiro bloco, programa de hoje diferente, especial, um cara que se tornou a referência na cobertura do Flamengo, com rádio e televisão, e ele com seu trabalho fantástico no YouTube, com o Facebook, com todas as redes sociais, angariou mais de 2 milhões de seguidores. É um negócio inacreditável. YouTube, mais de 1 milhão. Olha ele chegando aí, camisa do Flamengo. Facebook, 168 mil, Twitter, 198 mil, Instagram, 553 mil. Portanto, mais de 2 milhões. É o nosso amigo, é o cara do momento no Flamengo.
O nome dele, para quem não... Se eu falar Gabriel Reis, ninguém sabe quem é. Mas se falar o paparazzo rubro-negro, está aí com esse sorriso bonito, chegando para falar de jornalismo, de Flamengo, de contar história. É o mais importante conteúdo hoje em relação ao mais querido do Brasil. Então, deixa eu dar o primeiro boa noite aqui para o meu querido Gabriel Reis. Não sei se você fala o Gabriel ou se eu falo paparazzo, o que eu falo, mas de qualquer maneira, a minha primeira pergunta para você é uma pergunta séria, cara, muito séria. Você é Flamengo? Boa noite. Vou dizer mais alguma coisa, não? Não sei, eu não sei. Pode ter feito por engano, alguma coisa e tal. Eu vou te devolver a pergunta. Você conhece o meu tio? Um pouquinho. Serjão, grande Serjão. Fanático pelo Flamengo, né? Então, acho que já está respondido. A minha família, cara, o meu avô, infelizmente, passou para um lugar melhor há 2 anos atrás. Foi um momento até mais emocionante para mim na minha vida no Maracanã. Não foi o gol do Pet, não foi o gol do Angelim, foi ver o nome do meu avô no telão, um minuto de silêncio, como um grande benemérito do Flamengo, um conselheiro do Flamengo. E o mais bacana é que quando o meu avô já estava mais velhinho, ele quis passar o título dele para o meu tio. Meu tio pegou e falou assim, não, esse título vai para o Gabriel, porque o Gabriel é sinistro mesmo. Aí o meu avô passou o título de sócio proprietário, né? Tá certo, então. Essa é a apresentação do nosso Gabriel Reis, nosso paparazzo. Vamos falar muito de Flamengo, algumas provocaçõezinhas também. Eu perguntei se achei que você podia mudar de ideia no caminho, mas pelo jeito não mudou de ideia. Sérgio Américo, faça a primeira pergunta para o nosso Gabriel, o sinistro. Grande Gabriel, quando eu comecei a cobrir o Flamengo em 2001, ele também estava lá, competente de jornalismo, fuçador, apurador. Foi até também, para quem não lembra, na Rede TV, trabalhando com celebridades. Tem uma cena famosa em que a Luana Piovani, que é uma mala pesada, ficou chateada com ele, quis dar um tapa no Gabriel, porque ele estava filmando. Mas é isso aí. Repórter que não é chato não é repórter. E agora brilhando como youtuber no canal que ele tem, o Paparazzo Rubro-Negro. Gabriel, você é jornalista de formação, tem um canal em que a identificação com o Flamengo é forte. Como é que é apurar a notícia e tentar manter a isenção e sendo o Flamengo abertamente no ar, meu amigo? Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu não tinha dado boa noite, mas gostaria de dizer o quanto eu gosto do Sérgio Américo, um cara que eu quando era garoto, eu cheguei na Gávea, ele cobria Flamengo, e se não me engano, o assessor de imprensa era o Nogueira Neto, e a gente tinha o costume de estar sempre ali conversando com ele, com outros jornalistas que também estavam começando, mas o Sérgio Américo já era referência naquela época. E eu ficava vendo como o Sérgio trabalhava, então é um cara fantástico. Viu o Mazella, que era o que eu acompanhava os programas, eu gravava vocês em VHS, Mazella. Eu ficava gravando os programas de vocês, porque tinha os gols, gostava das resenhas de vocês, eu gravava em VHS naquele tempo, ó. E eu começando a trabalhar como jornalista. Então, eu sou fã do trabalho de vocês, mas daqueles tempos, entendeu? E as coisas vão chegando coisas novas, Sérgio, e você vê uma oportunidade de mercado. Eu não era feliz trabalhando com celebridade, eu nunca fui muito fã de trabalhar com celebridade, era uma oportunidade que se abriu quando eu, infelizmente, trabalhando com jogadores de futebol, não recebia, né, alguns, inclusive, ex-jogadores que passaram até por CBF e tudo mais, me devem dinheiro até hoje. Eu, trabalhando como assessor de imprensa, não recebia. Eu fiquei muito chateado, e aí apareceu essa oportunidade de partir para o lado do ramo de celebridade e tudo mais. Eu falei, eu vou para lá, esperando uma oportunidade um dia novamente no jornalismo esportivo. Não aconteceu. Veio o jornalismo de cinema, que eu trabalhei na Record como repórter. Continuei na Rede TV até certo momento, depois teve a Record, depois eu comecei no ramo de jornalismo, de novo, de celebridade, mas no ramo internacional, e aí apareceu essa oportunidade, né, do YouTube. Quando eu soube que o YouTube poderia monetizar
e eu falei, cara, eu vou poder ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu amo, que é falar do Flamengo. Nada melhor. Não, entendeu, Marcelo? Que eu perguntei para ele como é que é ser torcedor, jornalista e ter que dar notícia com isenção. Isso você não respondeu. Ah, sim. Não, então, a questão do jornalismo com isenção, cara, você não... Uma coisa é o seguinte, é você ter informação somente de dentro, e outra coisa é você ter contato com o empresário, é você ter contato com... Você tem que ter vários tipos de fontes. Em algum momento você vai ter que criticar. Em algum momento você vai ter que dar uma notícia que não é muito boa. E você tem que fazer esses caras entenderem que não é uma ação. Você é um jornalista que cobre Flamengo, você é Flamengo. Algumas notícias, por exemplo, por ser Flamengo e por eu ser direcionado ao público flamenguista, eu costumo não publicar. Mas por que eu não publico? Porque o torcedor do Flamengo vai falar, você é aquele cara aquele jornalista que joga contra o Flamengo. Então, o meu tipo de conteúdo é torcedor do Flamengo. Já teve situação de jogador passeando no shopping e eu publicar as fotos que me mandaram para mim, eu fui publicando, o pessoal, porra, tá voltando aos seus tempos de paparazzi, tá fuxicando a vida do cara, o cara tá no momento de lazer, de folga. Aí você vai aprendendo. Os caras não querem esse conteúdo, eles querem mercado da bola, eles querem uma série de coisas. Agora, eu sou isento, cara. Deixa eu fazer a pergunta a você, Jorge Ramos. Aqui é só grupo de risco. Bom, muito legal estar aqui recebendo o Gabriel. Gabriel que eu vi, acompanhei alguns programas e considero muito legal. Agora, tem uma pergunta que o Sérgio falou dessa questão do profissionalismo, que é importante, é claro, mas tem o coração, né, que é uma mistura muito grande que a gente tem na vida. Eu queria saber o seguinte, descreve o seu dia na final entre Flamengo e River Plate, com aquela conquista. Fala um pouquinho para a gente como é que foi teu coração naquele momento ali, com aquele gol no final e a conquista da Libertadores. Boa, Jorge. Eu tenho, muito boa pergunta, eu tenho uma história, eu vou contar uma sequência, porque a gente estava gravando, vocês estão sabendo, o Caceta e Planeta fez um acordo comigo, né, um acordo verbal, e a gente tem gravado junto, o pessoal do Caceta, tá, sobre coisas de futebol e tudo mais, e eu fui com o Cláudio Manuel e com o Beira, né, gravar a final em Lima. E o Cláudio Manuel foi para a arquibancada comigo. E, cara, foi um momento, assim, mega emocionante, mas que a gente tinha que, ao mesmo tempo, estar preocupado em produzir conteúdo, cara. Naquele momento na arquibancada, a gente... então, eu tô sempre com a câmera, com o telefone na mão. A hora que eu falei, cara, eu não consigo mais gravar essa porcaria, não tem mais como. A hora que saiu, eu boto... Mas, cara, é difícil você separar o lado do torcedor do lado do jornalista nesse momento. Você vê o seu clube conquistando uma Libertadores de uma forma que foi, né, com 2 após os 42 minutos, e 2 gols e o último gol foi, né, com o Pinola parecendo o Márcio Teodoro. Quem é esse Márcio Teodoro com o Romário? Aquela cena várias vezes. E aí o mais legal de eu comentar com vocês é que eu gravo aquele pós-jogo com o Cláudio Manuel do Caceta, com a galera e sem acreditar, falando do lado da minha mulher, que é o momento da minha vida. Cara, é uma loucura. Depois assistam esse vocês. E aí eu tenho que me conter, me acalmar, a credencial no peito, tirar a camisa do Flamengo e ir para a zona mista entrevistar os jogadores. Né? A paisana. É isso. Você tem que ser o jornalista no momento do jornalista e ser o torcedor no momento do torcedor. É verdade. Eu ia chamar o Ursão do Vral, que é um grande rubro-negro, mas como foi citado o Márcio Teodoro, eu não podia deixar de chamar você, Bocão. Entra na conversa, amigo. Você acha que o Flamengo não se precipitou em ter voltado aos treinamentos com toda essa pandemia? Você, como flamenguista, é mais um ser humano fantástico que você é, e parabéns pelo seu grande trabalho. Primeiramente, agradecer, mas eu queria te falar o seguinte, cara, eu acho que o Flamengo
tem muito dedo do Jorge Jesus nisso. Eu estou vendo as pessoas baterem no Landim, estou vendo as pessoas baterem na diretoria, em todo. O Jorge Jesus volta de Portugal, decidido a renovar com o Flamengo, já renovou o Flamengo. Ele volta de Portugal decidido a resolver a situação toda que estava acontecendo, e ele recebe a informação que eu recebi depois dele, claro, mas ele recebe a informação que a maioria dos jogadores perderam de 2 a 3 quilogramas de massa, e que Inter, Grêmio e Atlético já estavam e o São Paulo estava planejando voltar. Imediatamente o Jesus chama a diretoria, marca uma reunião no a diretoria com o Tanuri, o médico, eles explicam que tem toda a possibilidade de, com o protocolo, cumprir as necessidades da dança, e o Jorge Jesus entende que é o melhor, e os próprios jogadores divulgaram, né, que eles estavam felizes em estar voltando a treinar e queriam fazer aquilo. Eu acho que o momento é errado, tá? Pensando no agora, é um momento para a gente voltar com o campeonato estadual, voltar com algumas coisas agora, mas o jogador, podendo, ele tem que continuar mantendo a sua forma física. Porque se o jogador não mantiver a sua forma física, a gente vai ter um ano de muitas contusões, porque a gente vai ter de 48 em 48, ou 72 em 72. Apesar de você ter uma aprovação de 5 substituições da FIFA aí, você vai ter que utilizar muito o jogador muito utilizado, uma sequência de jogos aí absurda. Se não treinar agora, se não tiver com forma física boa, isso vai atrapalhar. Eu sou 100% favorável a essa volta dos treinos, e não sou favorável ao final nunca fui favorável ao final antes da hora da quarentena. Eu nunca fui favorável à volta dos campeonatos antes de se ter condição. Eu só acho o seguinte: as coisas têm que ser feitas pensando também no jogador, na forma física do jogador. Jogador sem treino não é jogador. Ele precisa treinar para manter a forma física dele. Bom, olha só, participe com a gente pelas redes sociais, no Max Esporte, olha só, curtindo o Facebook, Instagram, Twitter. Eu daqui a pouco passo na tela também para você. Lá, vai curtir, dá uma moral para a gente ficar pelo menos a metade do que o Gabriel tem de coisa. Vamos melhorar. Estamos tomando de goleada. Então, meu amigo Borges, depois da pré-eleição feita pelo professor Bocão, fala você. Meu querido Gabriel, vamos agora bater forte na assessoria de imprensa. Assessor de imprensa é chato, assessor de imprensa é praticamente para falar o que o jogador quer. Assessor de imprensa, afinal, não faz a sua função que deveria ser feita no futebol? Um abraço, Gabriel. Um abraço. Cara, eu vou te dizer que eu acho que hoje o assessor de imprensa, ele trabalha de uma forma bacana. Eu trabalhava, acontece que quando eu fui assessor de imprensa de jogadores, isso eu fui assessor do Juan, do Andrezinho, do Reinaldo, do Liedson, do David, vários jogadores que eu trabalhei naquela, Felipe Melo, e naquela época eu sabia o que era um assessor de imprensa, o que era um media training, o que era trabalhar a imagem de um jogador. Você não tinha rede social, hoje em dia você tem um cara que faz só isso, só cuida da rede social. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho o trabalho do assessor de imprensa do Flamengo, o Marcelinho, fantástico. O do Vinícius também, o Vinícius Castro, que saiu do UOL, era jornalista do UOL e foi para o Flamengo trabalhar lá na imprensa também, na assessoria de imprensa, diretor lá de imprensa. Cara, eu conheço vários assessores de imprensa, por exemplo, de jogadores que são muito bons, mas eu tenho uma reclamação para fazer. Os caras insistem numa coisa, eles insistem que prioridade é Globo, prioridade é TV fechada e aberta, verdade. YouTube, rádio ou programas considerados menores, eles não abrem. Eu acho que é um egoísmo, é uma ação interesseira. Eu não vou falar o palavrão que eu queria falar, mas você não poder fazer o seu trabalho, você ser proibido, censurado de fazer o seu trabalho,
porque o assessor de imprensa considera que a sua mídia não é interessante. E aí você tem que escutar um repórter ou outro de emissora considerada aí grande, pegar e falar, mas como falou semana passada, 2 semanas atrás, mas eu pelo menos, o Paparazzo deu a informação dele, eu não vi porque eu não sigo, não acompanho, não assisto, mas se ele deu, pelo menos quando eu dei a minha informação, eu passei ela para milhões. Aí eu peguei, respondi ele lá no Twitter, depois eu o bloqueei com muito gosto, mas primeiro eu respondi e mostrei lá 81 milhões de visualizações em 365 dias. E eu acho que ele se sentiu respondido. E a mesma coisa eu digo para esses assessores que pensam que a quantidade... Eu nunca cito essa quantidade, mas eu fico chateado porque eles pensam que é só Globo, é só Globo, é só Globo, e esquecem que existem outros programas, pessoas trabalhando sério, pessoas trabalhando honestamente, fazendo um trabalho bacana. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser acertada. Volto a fazer uma ressalva. O assessor de imprensa do Flamengo, nesses últimos meses, me colocou para entrevistar o Arrascaeta, me colocou para entrevistar o Diego Ribas, me colocou para entrevistar preparador físico, me deu todo o suporte possível para conseguir credenciamentos em vários jogos de Libertadores, ajudou bastante. O Sérgio Américo sabe que os assessores do Flamengo, no decorrer dos anos, sempre ajudam a gente na questão de credenciamento, fazem grupos agora no WhatsApp para ajudar. Eu estou falando do assessor de imprensa do clube, ajuda bastante, o Sérgio pode falar isso. Agora, o assessor de jogador, ele é muito de escolher, de escolher onde o jogador vai, é só com aquele cara, é só ali, é só tal do canal do cara que é boleiro, que é amigo dos jogadores. Cara, pelo amor de Deus, né? Fala, Sérgio, por favor. Diga. Não, porque é importante. Você sabe que para eu pedir para falar, porque é coisa importante. Rapidinho. Havia um jogador no Flamengo, Gabriel sabe quem é, que ele era colado com o site das organizações Globo. E esse jogador que era muito simpático, muito bacana com todo mundo, muito legal, mas ele só passava as notícias para esse site por interesses do site fazer sempre matérias especiais com ele. Esse tipo de sacanagem existe, eu vi. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora no Engenhão pela Patrícia Amorim, esse jogador na concentração passou para esse site ligado às organizações Globo em primeira mão devido à troca de favores. Isso é uma escrotidão e existe. Parabéns, Gabriel. Valeu, Mazella. Obrigado. Obrigado a você, Sérgio. Depoimento bacana, interessante. Para você que está em casa acompanhando o Max Esporte, uma entrevista diferente com um formador de opinião, que é o nosso Gabriel Reis, mostrando os bastidores de cobertura de um clube. Antigamente era rádio, televisão e jornal. Hoje o universo de mídia aumentou bastante e eu acho que essa matéria com o Gabriel está sendo bem interessante, que vocês em casa, que não conhecem muito a fundo esse novo universo, está aprendendo e curtindo também as histórias aqui no Max Sport. Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta com mais Gabriel aqui no nosso programa, lembrando sempre que o Rio corre para Max. Restaurante Os Ximenes. Com 54 anos de larga experiência, Ximeninho e seu parceiro Regis trazem para o coração do Rio de Janeiro os sabores e a acolhida do povo nordestino. O nosso cardápio conta com grande variedade e fartura. Temos a melhor caldeirada nordestina, além da deliciosa moqueca e o generoso risoto de camarão à baiana. Não podemos deixar de fora a carne de sol com o nosso famoso baião de 2 com aipim. As opções de carne são variadas. Picanhas especiais e nossa picanha de alcatra. Temos também opções de frutos do mar, como filé de badejo e bacalhau. Venha tirar a prova de que temos as cervejas mais baratas e geladas do Rio de Janeiro. Aproveite para degustá-las acompanhadas de um de nossos petiscos. Confira nossos endereços na Lapa e na Glória no site osximenes.com.br. Venha nos visitar. Muito bem, estamos com a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros toda terça-feira, uma matéria especialíssima com o meu querido Gabriel. Espero que você esteja gostando do programa, com as histórias, mais histórias vão chegar para você, sempre com oferecimento de ACM, mais que uma academia, RenTV, comprar para quê, né, Júlio Cosentino? Aluga, é muito melhor. Bem-estar móveis, estilo e bom gosto. Marque G Camisaria, você está sempre bem vestido. Restaurante Os Ximenes, 6 endereços à sua escolha, entre Lapa e Glória, o Regis do Ximeninho, avisando que continua entregando a domicílio. E você
usando as nossas redes sociais. Mande recado, participe, sugira quem você quer ouvir, quem você quer que participe com a gente aqui, com meus 4 mosqueteiros. Você é só interagir com a gente, como o Gabriel faz na sua rede social. Gabriel, manda bala. Então é isso aí, Facebook, Instagram, Twitter e também nosso canal no YouTube. Vamos passar de 10, vamos passar de 100, vamos tentar parar de tomar de goleada. Então participe, manda pergunta durante a semana, a gente responde. O Robertson está à sua disposição, aliás, todos os dias. Jorge Ramos, Sérgio Américo, Bocão e Carlos Borges e toda a equipe botando conteúdo para você nas nossas redes sociais. Bom, para não perder mais tempo, meu querido Jorge Ramos, vamos fazer um meio-campo mais rápido, não tão clássico, toca e me voe, toca e me voe. Vamos embora, meu querido Jorge Ramos. Vamos sim. Gabriel, o seu xará, o Gabriel, atacante do Flamengo, Gabigol, ele está no caminho de se tornar um dos maiores ídolos do Flamengo, chegar próximo ao Zico, por exemplo. Você acredita que isso é possível? Rapaz, eu fiz uma entrevista com o Zico, agora tem 2 meses, não, mais, né? Foi no início da quarentena, e o Zico, ele foi muito humilde de falar que qualquer um pode ser superado, né? O futebol, ele é muito imediatista e ele também é muito de números. O Zico tem números impressionantes, mas eu acho o seguinte, apesar do Gabigol chegar, inclusive agradecer a minha mãe que me deu o nome do cara que fez o gol na final de Libertadores. Eu te falo o seguinte, eu acho que em algum momento o Gabigol, na carreira dele, pode superar os números do Zico. Talvez em títulos, eu acredito que sim. Eu acredito que o Bruno Henrique e o Gabigol, e aí eu falo desses caras juntos que para mim são 2 jogadores espetaculares, na verdade o quarteto, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro. Eu acho que esse quarteto, os números que eles conseguem de assistências e de finalizações e gols e tal, são soberbos, são incríveis esses números. E eu acho que esse quarteto, ele vai fazer história sim e vai ser o quarteto mais campeão da história do Flamengo. Eu acho que ainda tem muita coisa por vir. O iceberg foi só a pontinha que vocês viram, tá? Beleza. Eu espero que não, sinceramente. Eu espero que isso não aconteça. Em segundo, eu falei com o Sérgio Reis, que não é o cantor, é o seu tio. Ele falou que Gabriel foi em homenagem ao lateral direito do Fluminense. Por isso se chama Gabriel, não tem nada a ver com o Gabigol. Que maldade, que maldade. Vai, fala você, Borges. Meu querido Gabriel, o detalhe é o seguinte. Tá aqui, ó. O detalhe é o seguinte, eu queria saber de você, se você não fosse jornalista, fosse jogador de futebol, qual era a posição que você jogaria? Jogaria aonde eu jogava na praia, né? Meu tio, o Mazella sabe bem que o meu tio é bom de bola, jogou na base do Flamengo. Eu já não tinha tanta categoria assim para jogar no ataque, eu sempre fui um pouco atabalhoado para finalização e tudo mais, porém, eu era um excelente zagueiro na praia, cara. Olha que eu jogava pelado ali em Copacabana, na Santa Clara, na Constante Ramos, entre um campo e outro a gente costumava jogar uma pelada, tinha um time de praia ali, o Atlântico, que eu jogava na zaga, e eu tinha uma especialidade, eu gostava de fazer gol olímpico, eu batia na bola com curva na hora do escanteio e também gostava muito de cobrar falta, mas jogando bola não era nenhum mas se fosse jogador de futebol, com certeza eu seria um zagueiro e daqueles que dá algumas tesouras jogadoras. Não consigo. Qualquer uma pergunta em 10 segundos, por favor. A nível de resultado, evidentemente que esses garotos aí, o Bruno Henrique, Gabriel, esse quarteto que você falou, pode se tornar, a nível de resultado, gigante para o Flamengo. Mas não pode se comparar ao Zico. O Zico é fora do padrão, Deus me livre, esquece o Zico. Eles nunca vão ser melhores que o Zico. Essa comparação, Gabigol, Bruno Henrique, o Zico, esquece. Esquece. Para mim, o Zico é muito maior do que todos esses jogadores. Eu queria saber de você o maior furo de reportagem que você deu na sua vida. O maior furo de reportagem, eu acho, não foi esse, foi muito bom esse agora da Amazon, né? Quando todo mundo achava que a BS2 estava assinada,
e que ia continuar, e ninguém nem cogitava a saída do BS2. Eu trouxe a notícia em primeira mão que o BS2 iria sair. Essa notícia veio do meu canal, não sei se o Sérgio Américo acompanhou, que o BS2 sairia do Flamengo, iria para, no caso, sairia do Master do Flamengo e chegaria uma empresa a nível mundial que iria pagar 38 milhões ao Flamengo, e agora está assinando agora aí com o retorno do futebol, eles estão assinando com o Flamengo, que é a Amazon. Essa notícia, para mim, dos últimos anos, eu acho que foi assim, um baita de um furo, que muita gente me elogiou, tive jornalistas renomados aí me dando crédito e me elogiando, mas eu acho que eu tive uma história interessante, que foi a do Denilson. Não vou dizer que eu fui o cara que trouxe a notícia da contratação do Denilson em 2000, mas eu ligava todo santo dia para o Walter Joaquim, lá no Hotel Occidental Sevilha. Eu lembro até o áudio do hotel. Bem-vindo ao Hotel Occidental Sevilha. Welcome to Hotel Occidental. Eu ligava para lá o Walter Joaquim. Ô, Gabriel, tudo bem? Aí eu liguei para ele, liguei para ele 1h da manhã uma vez. Quando ele atendeu, o Gabriel, tô dormindo, aqui é 1h da manhã. Eu, não sabia, queria que você tivesse notícia. Ele, olha, você deu uma sorte danada, a gente resolveu às 11h30 da noite, ninguém falou comigo, eu dormi, amanhã de manhã tá assinando. Aí eu botei lá no último segundo no IG, mas não tinha tanta repercussão na internet na época. Aí um monte de gente publicou em um monte de lugar, jornal não me deu crédito, mas eu acho que quem soube que falou, comentou e tal, arrebentou e tal. São situações como essa que são muito bacanas. Nós estamos conversando com o nosso Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, hoje o maior canal de notícias do Flamengo, um trabalho maravilhoso que ele faz, e por isso ele merece e está sendo entrevistado aqui no Max Esporte pelos quarteteiros, e espero que em casa você esteja realmente gostando e mandando o seu recadinho através das nossas redes sociais. Então, se você não tem net, é só botar tvmaxfio.com que você acompanha. Só lembrando que você está em casa, hoje está vendo pela net. Tem vezes que você pode estar na rua, então, estou no telecelular, vou ver o Mazella e os 4 mosqueteiros. Olha só, nessa reta final, um giro... Sérgio Américo... Eu não pergunto não, Mazella? Serginho, por favor. Esqueci, perdão. Faz a pergunta direta, então, para o nosso... E a última rodada, porque o tempo urge, como diriam os antigos. Tá bom, vamos dar um pouco o foco da pergunta. Gabriel, nesse momento, quem é a maior mala pesada na cobertura do Flamengo? Pode ser repórter, dirigente, jogador, comissão técnica. Não fica em cima do muro, não, hein? A maior mala do Flamengo chama-se... Já saiu, acabou de sair. Chama-se Paulo Pelaipe, meu irmão. O cara saiu, foi pro São Caetano, não durou um mês. Já tá na rua de novo. Paulo Pelaipe. Respondido. Mas por que respondeu? Todo mundo... O famoso cara que passava informação para um monte de gente. Esse aí não desce, meu irmão. Tá certo. Rapidinho, um giro, começando com você, Ursão do Vral. Fala, Borges. Meu querido Gabriel, queria saber o seguinte, qual é o recado que você daria a um garoto novo que gostaria de começar também no mesmo caminho seu, do YouTube, fazer o que você faz? Qual o recado que você daria para ele? Cara, um garoto novo, eu acho que ele tem... A primeira coisa é fazer uma curadoria. Eu vou explicar o que é uma curadoria. É você pegar as informações que você está vendo. O garoto novo ele não vai ter informação, ele não vai ter como buscar informação com um dirigente, com um empresário, ele não tem contatos, ele não tem uma rede de contatos. Ele pode conseguir em grupos, às vezes, até começar a conseguir contato de um jogador ou outro para entrevistar, para ele fazer alguma coisa bacana, entrar no Instagram, tentar contato com os influenciadores, com jornalistas e tal, conseguir uma live aqui, outra ali, mas o mais importante, ele começar a diariamente postar os videozinhos, postar as notícias no Twitter, criar uma conta em cada rede social, postar as notícias, os vídeos, fazendo a curadoria. A curadoria nada mais é do que ele pegar tudo que está saindo, selecionar o que tem de melhor que está saindo das notícias do clube, analisar o que é vai analisando com o tempo quais sites são confiáveis, quais não são,
e você pode utilizar essas informações e criar um conteúdo bacana. Meu querido Bocão, para fechar, depois do Sérgio Américo fecha, para a gente se despedir do nosso querido Gabriel Reis. Então, eu queria saber se ele achou justa as demissões do Flamengo, que eu acho que ele, como um bom setorista, digamos assim, indiretamente do Flamengo, se ele achou justa a homenagem, as demissões aos funcionários do Flamengo, e se você acha que o Flamengo vai obter o mesmo rendimento que teve ano passado e esse ano. Eu falei para você que o iceberg, vocês viram só a pontinha, né? Mas com relação à demissão, cara, fiquei muito chateado. Eu acho que é um momento muito difícil onde você busca apertar um pouquinho aqui e ali e resolver. Agora, teve uma demissão, então, que eu conheço, que é amigo, e eu, no caso, entrevistei ele no meu canal semana passada, né, 2 semanas atrás, que foi o Marcelo Fera, que é o cara que fez a passagem de bastão do Abel para o Jorge Jesus. O cara teve 4 jogos, né, 3 vitórias, 1 empate, 4 jogos invictos à frente do Flamengo, 3 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil, classificou o Flamengo na Copa do Brasil, tá? Em frente ao Corinthians. Eu fiquei muito triste com a forma que foi conduzida a situação do Marcelo Fera. Eu acho que isso aí não custava nada ele continuar no clube, ele continuar, de repente, na base. Em algum momento ele é muito inteligente, em algum momento poderia ser aproveitado, e assim como ele, os outros 61 funcionários que foram demitidos. Agora, vale ressaltar, Vasco demitiu, mandou embora todo mundo do esporte paralímpico, o Clodoaldo Silva está aí reclamando pra caramba, com razão, Botafogo também demitindo, Fluminense também demitindo, todos os clubes demitindo. Então, eu volto mais uma vez a dizer, está na hora da mídia, em geral, noticiar todo mundo e parar de perseguir somente o Flamengo. O Flamengo demitiu, eu fiquei feliz? Não gostei, achei chato, achei que poderia ter sido evitado, mas estão todos demitindo também. Tá certo, então. Mazela, só para complementar aqui rapidinho, que fala-se muito da Rede Globo em relação ao Flamengo, mas o Flamengo andou muitos anos juntos com a Rede Globo, diga-se de passagem, né? Com todo respeito. Você falou isso, eu respondi realmente sobre a Rede Globo, né? Cara, eu acho que o Flamengo, não é que o Flamengo andou junto com a Globo, o Flamengo dava audiência, só que não existia streaming, não existia Amazon, não existia uma série de coisas que estão chegando na atualidade, e que o Flamengo, o Landim e quem está lá, são caras muito bons de negócio, estão vendo que, infelizmente, algumas coisas estão ficando para trás. E se você não se atualizar, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo está pegando um caminho para cá, a Globo para cá, e a situação vai ficando cada vez mais estranha. Olha só, eu até me perdi. Quem não perguntou aí, que eu acabei me enrolando aqui? Faltou o Serginho! De novo, Serginho, eu tô pegando. Tô pegando em teu pé, Sérgio. Tá bom, vou lá, hein? Rapidinho. Posso perguntar? Vou perguntar então. Aqui, vai. Gabriel, essa é difícil, mas você tem jogo de cintura. Qual a tua posição sobre as críticas que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recebe pela falta de acordo financeiro com a maioria das famílias dos garotos que foram vítimas do trágico incêndio no alojamento da base no Ninho do Urubu em fevereiro de 2018, Gabriel? Esse é um assunto que me deixa extremamente chateado, ver a forma que eu... Cara, olha só, eu acho de verdade, eu não estou aqui, eu não sou porta-voz de diretoria, eu não sou assessor de diretoria, eu falo pelo que eu vejo, pelo que eu sei. O Flamengo tem 35% de acordos realizados, pagando valores altíssimos, considerados altos até em relação ao que a gente sabe que a justiça vai mandar pagar se realmente ao final de um processo. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade de contato e de resolução com essas famílias restantes, 6,5%, né, 65%, são 6,5 famílias, né? O Flamengo tem dificuldade, ele acertou com os sobreviventes todos, com todo o restante, mas tem dificuldade porque eu acho que às vezes o advogado também que aparece para resolver essa situação, o advogado ele dificulta o contato do Flamengo com essas famílias. E aí eu acho que
os valores que o Flamengo apresentou e que as 35% dessas famílias aceitaram, eu falo 35% porque uma o pai aceitou e a mãe não, são separados. Esses 35%, cara, eu não vou falar, eu depois até falo para vocês, eu sei o valor é um valor alto, tá? Um valor alto. E os advogados dos outros estão querendo mais do que isso. E é uma coisa considerada totalmente fora dos padrões, fora da realidade. Eu tenho uma explicação que eu acho que as pessoas deveriam entender, que é a seguinte: o cara, quando paga uma indenização, pagar proporcional ao que ele tem. Então, uma Coca-Cola vai pagar uma indenização, a Coca-Cola é uma multinacional bilionária, trilionária, vai pagar uma indenização respectiva ao que ela tem? Não, tem que ser respectiva ao que, por exemplo, ao que aconteceu, ao que a pessoa vai precisar para a sua vida, para dar um conforto para aquela família e para devolver o que, de repente, ela perdeu, porque a vida nunca vai ser reparada, isso não tem jeito, mas devolver um pouco daquilo que aquele garoto traria para a família caso ele vingasse no futebol, o que não é uma certeza. Pô, caralho, sensacional. Eu sinceramente, eu acho que o Flamengo, eu acho muito justo os valores que o Flamengo ofereceu, tanto que 35% aceitou, os sobreviventes todos aceitaram, mas a gente tem que tomar cuidado, depois procura ver o nome de alguns desses advogados aí, que vocês vão entender. Eu acho que o Flamengo merecia talvez um pouco mais de cuidado, né, de alguns profissionais da imprensa quando falam sobre isso. Parabéns, cara. Valeu, perfeito. Tá certo, então. Desculpe, Jorge, eu tô totalmente perdido, Jorginho. A minha pergunta é muito rápida, eu não vou atrasar em nada. É o seguinte, há uma elitização no futebol, de uma forma geral, no mundo inteiro. E aqui no Brasil acompanha. E o Flamengo é um time tem o maior número de torcedores no Brasil, mas muitos não podem mais ir ao estádio. Como é que você vê essa situação de tanta gente, né, que apoiou o Flamengo, que torce pelo Flamengo e não pode mais ir ao estádio porque não tem dinheiro para isso? Eu penso que é excelente, cara, excelente poder falar sobre isso, Jorge. É uma das coisas que mais me incomoda, uma das coisas que eu mais tento passar para o torcedor e uma das coisas que deixa algumas pessoas da diretoria do Flamengo chateadas comigo quando eu falo. Eu costumo falar, insistir nisso, que é preciso ter um plano de sócio-torcedor de R$ 9,90, por exemplo, uma coisa barata para um torcedor mais humilde. Eu costumo falar que tem que ter esse plano de sócio-torcedor para o cara que mora fora do Rio, que não aproveita, que não compra ingresso, não precisa de ingresso, vem uma vez no ano, dá o direito dele comprar uma vez no ano e cobra R$10 desse cara. E eu também falo que eu sinto falta de alguns amigos, algumas pessoas que iam no Maracanã, e inclusive eu falo isso com muita certeza, que são aqueles caras que passam a semana inteira esperando para ir naquele jogo no final de semana, ou no meio de semana, mas ele passa dias esperando, e ele chega no Maracanã, aquilo ali é a vida dele, aquilo ali é mais importante que ele comer um almoço numa segunda e numa terça, ele deixa de comer, come um pão de queijo, come um negocinho, come um joelho para ele guardar aquele dinheiro, ele no Maracanã, com esse dinheirinho ele vai lá, ele chega no Maracanã com uma gana de cantar, de gritar, de apoiar o time, e que eu percebia que esse torcedor que ia para o Maracanã com essa gana, ele fazia o Maracanã incendiar muito mais do que o Maracanã de hoje. O Maracanã de hoje, eu vejo que não é que eu acho que o torcedor não canta como antigamente. Isso eu estou falando de todos os clubes, tá? Falando de todos. Eu acho, todos os torcedores que vão hoje participam, sim, do espetáculo do Maracanã. Mas aquele torcedor, o povão, o torcedor que pega o seu trem, o pessoal usa o termo raiz, esse torcedor do estádio. E eu acho que o Maracanã, por ser o Maracanã, ele tinha que ter 50% de ingressos vendidos a preços populares. Foi legal, Gabriel, foi legal. Então tá bom. Tchau, Gabriel. Um abraço, hein? Valeu. Obrigado por tudo. A gente agradece a sua presença aqui no Max Esporte. Tá bom? Vamos voltar com a reta final do programa. Direto de Bruxelas, meu querido amigo correspondente internacional com as novidades da Europa, Paulo César Oliveira. E a imagem de vida e confiança começa a regressar à Europa. Com a segunda fase do desconfinamento, as crianças regressaram às ruas. Os parques foram reabertos
e a confiança gradualmente regressa. A Alemanha é o país onde a reabertura é a mais visível, mas tudo no segmento de regras restritas. Portugal e Grécia, onde as pessoas mais saem às ruas e onde as praias já estão cheias. Cheira verão. A partir do dia 14 de junho, as fronteiras começarão a ser reabertas e 1º de julho será um dia histórico, pois marcará a livre circulação de pessoas em todo o espaço comum europeu. E como destaques no futebol europeu nesta semana, Itália e Espanha confirmaram o regresso das suas ligas no próximo dia 20 de junho. Em Portugal, o campeonato recomeça na próxima quarta-feira. Portimonense, Gil Vicente e Famalicão Porto marcam a reabertura, com o Benfica enfrentando o Tondela na próxima quinta-feira. Quanto à Bundesliga, resultados mais do que esperados, o Bayern venceu o Fortuna de Düsseldorf pelo placar de 5-0, enquanto que o Borussia de Dortmund, perseguidor direto, foi a Paderborn e ganhou pelo placar de 4-1. O Bayern tem 67 pontos e o Borussia tem 60 na segunda posição. E apesar de não ser ainda uma decisão definitiva por parte da UEFA, é muito provável que a Turquia e seu estádio Atatürk não seja a sede da final da Liga dos Campeões desta temporada. Seria então transferida para 2021, tendo a UEFA que buscar um outro lugar que reúna mais condições, especialmente devido à pandemia. Enquanto a Liga Europa, o local está definido. Gdansk, na Polônia, é o local da final e não haverá qualquer alteração. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Valeu, Paulinho! Obrigado, irmão. Tá aí, o Max Sport cheio de guerigueri, direto de Bruxelas, na Bélgica. Facebook, Instagram, Twitter. Participe, mande recado, se inscreva. Obrigado aos meus 4 mosqueteiros. Estamos colocando um ponto final em mais um programa Max Sport, sempre com oferecimento de ACM, RenTV, Bienestar Móveis, Marque G Camisaria e Restaurante Os Ximenes, do Regis e também do Ximeninho, Lap Glória, 6 endereços. Uma ótima semana para vocês. Fiquem sempre com a gente. E na próxima terça, 8 da noite, com repeteco meia-noite e quarta às 6 da manhã, mais um encontro aqui do nosso Max Sport. Tchau, galera!